Uma abençoada sexta-feira para você e para sua família. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Está começando pelas emissoras católicas do Brasil o programa Igreja em Saída, a igreja em nosso país. Espero que a gente tenha uma sexta-feira muito abençoada. O inverno só começa dia 21 de junho, mas o frio dominou boa parte do Brasil nos últimos dias. Se nós temos um bom agasalho, cobertor, um teto para nos proteger, tem milhares de homens e mulheres que não têm. Moradores em situação de rua dependem do poder público, muitas vezes ausente, e da caridade de pessoas de boa vontade e de instituições ligadas à igreja e a outros movimentos. A Casa de Oração do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo intensificou a missão nesses dias de baixa temperatura. Um porto seguro para Jesus, que está passando frio na pele de vários vulneráveis. Para acolher a população que dorme nas ruas durante o período de baixas temperaturas, a Casa de Oração da Pastoral do Povo de Rua abriu as portas para mais gente nesta semana. A Ana é a coordenadora e faz um alerta. É hora de ajudar ainda mais. Se dentro de casa, colocando uma meia no pé, cobertas, tá difícil para dormir e aguentar esse frio gelado, esse vento gelado, imagina quem está na rua, né? Então, a Casa de Oração, ela todos os anos, ela acolhe. E esse ano não podia ser diferente, né? Estávamos pensando numa operação Frentes Frias para junho e diante do que aconteceu aí que o clima-tempo avisou que ia mudar a temperatura, nós nos antecipamos também e adiantamos agora já para acolher na Casa de Oração. Na Casa de Oração, o acolhimento é completo. Primeiro, um momento de oração e depois um café. Então, a Casa de Oração, ela tem uma oração da manhã, depois a partilha de um café. Todos os dias da semana tem uma atividade no período da manhã, que se encerra com o almoço. E no domingo, celebração do Dia do Senhor, né? O dia mais importante da semana, nos reunimos, celebramos o Dia do Senhor, partilhamos um café da manhã. E, independente disso, de todas as atividades durante a semana, nós entregamos café da manhã e almoço, marmitas, todos os dias nas ruas da cidade. Quem é acolhido garante que o trabalho é essencial. Eu já conheço aqui já faz uns 12 anos, né, frequento, né, faço as atividades aqui, almoço, às vezes tomamos banho também, né, tem as atividades, é bem gratificante. E na época do frio, como igual ontem, porque eu faço tratamento, né, por causa da minha dependência química e às vezes eu não fico no albergue, então quando eu recaio eu vou usar, eu fico às vezes na rua e eles sempre me acolhem e é muito bom. Graças a Deus eu consegui, né, chegar nessa casa, estava em rua, situação de rua, né, e eu tô com meu pai internado, por isso que também tipo, agravou, de perder minha mãe cedo, então essa casa, graças a Deus, ajudou eu muito, né? Pelo menos eu tenho um teto para mim ficar, eu tenho um cobertor, eu tenho banho, eu tenho café, alimentação. Então, tipo assim, agradeço a Deus por estar na casa, né? Então a casa me ajudam assim, né? Oração, espiritualidade, para mim é bom que eu sou usuário de droga, então para mim está sendo bom, né? Graças a Deus. Quem é voluntário ajuda como pode. O seu Raul ajuda com a parte espiritual. Eu reservo toda quinta-feira, né? Desde manhã. Eu chego aqui 7h30. A gente faz a oração da manhã, do ofício divino das comunidades. Partilhamos um pouquinho a experiência religiosa com eles. E depois, então, temos o café. E a partir das 10 horas a gente tem uma roda de conversa, onde a gente fala da vida, conta histórias e assim a gente vai até meio-dia. Esta equipe anda pelas ruas buscando quem tem fome. Todos os dias, além do café que é servido lá na Casa de Oração, voluntários da Pastoral do Povo de Rua percorre várias ruas e praças da cidade de São Paulo. Agora, por exemplo, o café está sendo servido aqui para cerca de 80, 100 pessoas, mais ou menos. E isso acontece há vários anos, todos os dias. A fila é imensa
e muitos conseguem fazer somente essa refeição durante todo o dia. Nada fácil após uma longa noite de frio. Segundo a previsão do tempo, as temperaturas permanecerão baixas nos próximos dias. Que tal abraçar uma iniciativa de ajuda aos irmãos que sofrem nas ruas de todo o Brasil? Pois é, isso aí pra gente é tão cotidiano, né? Tomar um chocolate quente, um café com leite. E para esse Jesus que passa fome e necessidade, como isso faz diferença. Que bom que existe a Pastoral do Povo de Rua e que bom que existe você com a sua solidariedade, sendo um bom sirineu. Ajude aí na sua comunidade, na sua paróquia, essa pastoral ou outros movimentos que neste tempo de frio e em todos os outros dias do ano têm de fato ajudado a pessoas vulneráveis. A gente muda de assunto, porque na manhã de ontem, na sede da CNBB em Brasília, foi celebrada uma missa que contou com a presença de parlamentares. Essa celebração é uma tradição da CNBB. Presidiu a missa o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, esse que você vê aí, Dom Joel Portela Amado. Em sua homilia, Dom Joel destacou o mandamento do amor ensinado por Jesus e a sua concretização no diálogo. Durante a celebração foram recordadas as vítimas da pandemia, também as pessoas que estão sofrendo por causa da Covid. Ao final da Eucaristia, foi entregue aos parlamentares o caderno Encantar a Política, produzido por diferentes organismos eclesiais. A gente está falando também da CNBB e tem uma reunião muito importante que aconteceu essa semana. O Conselho Episcopal de Pastoral do Regional Sul 2 da CNBB, que compreende a igreja no estado do Paraná, realizou sua primeira reunião do ano nesta semana de forma híbrida. Imagens para você desse encontro. Esse conselho é formado pelos bispos da presidência do regional, por um bispo representante de cada província eclesiástica e um bispo da Igreja Católica do rito ucraniano. Um dos destaques da reunião foi a missão São Paulo VI, na Guiné-Bissau, na África, que é mantida pelo Regional Sul 2. Esteve presente esse casal que você acabou de acompanhar na imagem, o Pércio e a Márcia. Eles estiveram no país africano durante 4 anos, como você viu essa semana aqui na reportagem do Igreja em Saída. A próxima reunião está prevista para acontecer no mês de agosto. E a igreja no Brasil, meu amigo e minha amiga, recorda nesse mês de maio os 15 anos da canonização do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Foi no dia 11 de maio de 2007 que Bento XVI, presente aqui no país, celebrou o rito de canonização. Mas 2022 também marca os 200 anos de morte de Frei Galvão. Uma das tradições da devoção é a pílula, que contém uma graça para pedir. A repórter Camila Lute nos mostra como são confeccionadas essas pílulas. Durante as cerimônias, as voluntárias produzem as pílulas de Frei Galvão em silêncio e em oração, nessa salinha. Nós os pedimos ao Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, no Espírito Santo, que derrame sobre essas pílulas as suas bênçãos, para que as pessoas que dela tomarem com fé recebam de ti as graças vindo dos céus, a saúde do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As pílulas de Frei Galvão é um legado que Frei Galvão deixou, um legado e uma graça à humanidade, inspirada por Deus, obviamente. Essas pílulas são feitas aqui no Santuário Frei Galvão, são por leigos que têm essa missão, essa tarefa. Em outros locais nós encontraremos irmãs fazendo, os próprios religiosos, seminaristas, mas aqui são os nossos leigos, né? 3, 4 vezes na semana eles se reúnem aqui, né, com todos os cuidados da higiene e também uma atividade piedosa. Aquele que faz a pílula, aquele que enrola a pílula, coloca no saquinho, coloca no encartezinho com a prece, ele tem que ser motivado por uma questão religiosa, muito mais uma questão industrial, uma simples fabricação de algum objeto. Então ali ele coloca aquelas pílulas e intenciona isso a uma pessoa que certamente virá ao santuário buscar as pílulas de Frei Galvão. Todo o processo é manual. O papel é feito de arroz, por isso é comestível, e fechado com cola de polvilho. Cada rolinho rende cerca de 24 orações. Depois, os voluntários montam um kit com as pílulas. A produção é feita 3 vezes por semana e, quando tem bastante voluntário produzindo,
Em um dia, chegam a montar até 4.000 kits como esse. A Roseli é uma voluntária dedicada e não chegou ao Santuário de Frei Galvão por acaso. O meu filho hoje, ele está casado, né? Tem uma filha de 12 anos, venceu a droga. Ele passou, sim, por 3 casos de recuperação, mas muita oração, muito joelho dobrado, e eu acho que esse trabalho, para mim, sempre foi uma bênção de Deus. A graça foi tanta que ela convenceu a irmã a ser voluntária também. E hoje a Sheila trabalha na produção das pílulas de Frei Galvão há quase 2 anos. Para ela tem sido o melhor tratamento para enfrentar a depressão. E foi por causa disso, da minha vinda para cá, porque eu melhorei foi muito na minha depressão, na minha ansiedade, que eu já cheguei a ter crise de pânico depois que meu pai foi embora. Eu fiquei quase 7 dias na casa da minha irmã dormindo, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Que Frei Galvão interceda por nós. Um bom final de semana para você e até segunda-feira, se Deus quiser.